Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje nós vamos falar da obra de José Maurício de Carvalho, Viktor Frankl e a Psiquiatria. Esse livro maravilhoso que nos traz uma série de reflexões, e quem nunca leu sobre logoterapia Viktor Frankl, nesse livro, com certeza vai conseguir entender a logoterapia e a obra de Viktor Frankl como um todo. Já na capa ele traz uma reflexão de nada mais, nada menos do que Karl Jaspers, que diz: Senhor Frankl, conheço todos os seus livros, mas um deles, esse sobre os campos de concentração, esse faz parte dos poucos grandes livros da humanidade. Karl Jaspers, olhem só. E diz também: tudo que você precisa saber sobre logoterapia, psicologia humanista, experiências em campos de concentração, transtornos psicogênicos. É super completo esse livro. José Maurício de Carvalho nasceu em São João del Rei, Minas Gerais, Brasil, em 13 de julho de 1957. É psicólogo, pedagogo e filósofo. Possui especialização em filosofia, teologia e filosofia clínica. Possui mestrado em 1986 e doutorado em 1990 em filosofia, com estágios de pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa em 1994 e na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2002. Aposentou-se como professor titular de filosofia contemporânea do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente é professor do Centro Universitário Presidente Tancredo Neves, na Uniptan, membro do Instituto Brasileiro de Filosofia, em São Paulo, Brasil, do Instituto de Filosofia Lusa Brasileira, Lisboa, Portugal, da Academia de Letras de São João del Rei e da Academia Mantiqueira de Filosofia. Tem 110 artigos publicados, olhem só. E realizou 40 conferências em eventos científicos. Publicou 32 livros, entre eles O Homem e a Filosofia, de 2018, e Delfim Santos e o Desenvolvimento Humano, também de 2018. Pela editora Michelis, tem publicações de capítulos em 18 livros. Então, realmente, o professor José Maurício de Carvalho tem muito a nos ensinar sobre a vida e obra de Viktor Frankl. Esse é um livro sobre Viktor Emil Frankl, que foi psiquiatra, neurologista e filósofo, com profunda influência nos estudos da psicologia. E o professor José Maurício de Carvalho diz: vamos entrar no seu mundo, conhecer sua biografia e ideias, demonstrando que seu legado intelectual é de suma importância para a vida atual. Frankl passou por um intenso sofrimento como prisioneiro de diversos campos de concentração, mas não se tornou prisioneiro das dores que ali experimentou. Foi libertado pelas forças aliadas no final da Segunda Guerra Mundial, mas especialmente libertou-se intimamente de mágoas e ressentimentos. Fez-se humanista como? Transformando frustrações em esperança, escolhendo viver de forma livre, generosa e responsável. Aprendeu a fazê-lo e o fez de forma com maestria, pessoal e cientificamente, fundando a logoterapia. Em seu bojo, esse livro nos traz, no primeiro capítulo, Viktor Frankl, Memórias e Raízes. A história dos antepassados, o início da logoterapia, questões sobre moralidade e culpa, bem como diálogos importantes que são marcantes na personalidade de Frankl, como o mesmo relata: o sofrimento com o serviço, a culpa com a mudança, a morte, tornando-a como estímulo positivo para a ação responsável. Já no segundo capítulo, ele nos traz o relato das experiências nos campos de concentração. Vivências nos campos de concentração, reações emocionais dos prisioneiros, análise psiquiátrica da existência, reações e enfrentamentos aos acontecimentos
foram características que permearam toda a história pessoal e profissional de Frankl. Esse livro não trata de fatos e acontecimentos externos, mas de experiências pessoais que milhares de prisioneiros viveram de muitas formas. Lá no 3º capítulo, ele trata do humanismo e o sentido na psicoterapia, a crise de cultura do Ocidente, o enfrentamento dessa crise, a crise e as dores da alma, a teoria da motivação da logoterapia e a intenção paradoxal e de reflexão. São questões da contextualização do humanismo, tão marcante em Frankl e sua obra. Terapia através do sentido e cura através do significado. E seguindo, já no 4º capítulo, ele nos fala do significado da busca na psicologia e educação. Que aí ele vai falar ali das buscas existenciais, do sentido da vida, da neurose existencial, das doenças psicossomáticas, pseudoneuroses, autotranscendência clínica, envelhecimento e sentido, valores e educação, são pontos chaves para compreender o complexo trabalho de Viktor Frankl. Um sintoma evoca a fobia, e a fobia provoca o sintoma, e a recorrência do sintoma provoca a fobia. Uma reflexão de Frankl. No 5º capítulo já ele vai nos trazer a nova visão do inconsciente, o inconsciente espiritual. E aí ele vai se aprofundar bastante nele, onde vai falar do Deus e religião, do inconsciente espiritual, o diálogo com Freud e Adler, a análise existencial, a psicanálise, a aproximação e o distanciamento de Jung e o tema da liberdade são imprescindíveis para aqueles que pretendem, com seriedade e profundidade, entender as convicções de Frankl. E ele traz uma reflexão. Por um lado, pequeneza dos teólogos que se apegam às letras mal entendidas e, por outro, megalomania dos cientistas, principalmente daqueles que se orientam pelas ciências naturais. Já no 6º capítulo, o professor José Maurício aborda os fundamentos antropológicos da psicoterapia. Ele diz que Frankl toma como importante as bases antropológicas da análise existencial, a vontade livre, a realidade e os seus estratos, a missão e a frustração existencial, as questões da morte e da finitude, e, em outras palavras, toda a psicoterapia transcorre sob um horizonte a priori. Já encontra na sua base uma concepção antropológica, por menos que essa concepção seja consciente para a psicoterapia. Lá no 7º capítulo, ele nos traz a teoria psicológica, a análise existencial. Aí ele vai discorrer, e aí ele traz a psicologia de Frankl, que se posiciona entre o psicológico humanista e a psicologia centrada na pessoa. Uma das suas variações, no entanto, está bem mais próxima do movimento conhecido como psiquiatria existencial. E nesse sentido, é primordial mostrar como se posiciona a teoria psicológica e o desdobramento psicoterapêutico construído por Frankl. Parece-nos agora que o direcionamento da investigação da Zeina analítica acentuaria mais a unidade, enquanto o nosso modo de consideração analítico-existencial sublinharia mais uma multiplicidade. E aí esse assunto ele é bem complexo e ele vai se aprofundar para nos trazer compreensão. Já no 8º capítulo, ele continua e se aprofunda na psicoterapia centrada no sentido da vida. Que daí ele vai nos trazer ali a psicoterapia de sentido, a vontade de sentido, a eutanásia, que é um assunto muito caro para Viktor Frankl, suicídio e singularidade de pessoa, são alguns dos tópicos relevantes na logoterapia. Salvaguardas as particularidades de cada indivíduo. O sentido é subjetivo, na medida em que não há um sentido para todos, mas sim um sentido para cada um. É demais, né? Estudar logoterapia é simplesmente maravilhoso. E aí quando somos ensinados por um profissional com tanto conhecimento e bagagem, a gente fica até, eufórico. Bom, e José Maurício, quase finalizando o livro, já lá no capítulo 9, nos traz compreensão no que diz respeito a transtornos psicogênicos na clínica. Ele diz: Frankl pesquisou afincadamente os transtornos psicogênicos, a neurose neogênica,
os transtornos psicóticos, transtornos da identidade de gênero, histerias e os seus respectivos tratamentos, bem como se ocupou da análise dos sonhos. As tendências inconscientes se manifestam no consciente quase que exclusivamente em forma simbólica. Um sentido não é algo fora da existência humana que sobreviva fora de nós e sem nós, mas é nela uma chamada da transcendência que vem do apelo do impossível. Esse é um fato antropológico fundamental porque revela que o homem é desafiado a mudar a circunstância em que se encontra para não ser destruído por ela. Olha, como devemos refletir isso? E a reflexão que segue é ainda mais importante. Cada época tem suas neuroses. E cada época precisa de sua psicoterapia. Agora sabemos mais. Somente a psicoterapia reumanizada pode compreender os sintomas da época e reagir às necessidades do nosso tempo. Sabemos, desde Auschwitz, do que é capaz o ser humano. E sabemos, desde Hiroshima, o que está em jogo. E para finalizarmos esse vídeo, eu trago uma reflexão de Frankl. Nenhum de nós pode evitar o encontro com o sofrimento inescapável, a culpa imperdoável e a morte inevitável. A pergunta que devemos formular é: como podemos dizer sim à vida, apesar de todo o seu aspecto trágico? Viktor Emil Frankl. Que tenhamos todos um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.